Olá! Fortalecendo as suas emoções. Hoje vamos estar falando de um assunto importantíssimo para mim, para vocês que estão nos ouvindo e estão acompanhando essa maratona de lives, planejando a sua aposentadoria. Afinal de contas, quem não quer se aposentar? Quem é que está planejando a sua aposentadoria? Estamos ao longo dessa semana, falando com vários profissionais multidisciplinares, com várias especialidades, que estão contando para a gente dicas e detalhes preciosos que nós precisamos tomar posse, fazer atitudes importantes que nós temos que fazer durante a nossa vida, mas é fazer hoje, para nós planejarmos a nossa aposentadoria, para ter qualidade de vida quando nós formos usufruir do nosso benefício. Não é verdade? Então eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão participando com a gente das lives durante essa semana. É um prazer imenso receber vocês aqui, todos os dias. Aqueles que têm compartilhado as lives, têm agregado valor, essas informações que estão sendo faladas aqui, realmente têm edificado muitas pessoas, têm virado a chave, e muitas pessoas têm já tomando consciência do quanto é importante fazer o planejamento de vida. E então não tenho palavras para agradecer todos vocês que têm participado e dizer que vocês estão me ajudando a cumprir o meu propósito de vida. Eu não vou deixar de falar isso sempre, porque o meu propósito é compartilhar meu conhecimento, as informações que eu tenho, buscar das pessoas que convivem comigo, para que juntos possamos levar informações às pessoas que são tão importantes, levar essa informação a esse público que não tem conhecimento de tudo aquilo que nós estamos falando. Às vezes até sabe alguma coisa, às vezes tem dúvida em outras, mas é tão importante estarmos juntos nesse propósito. E por isso eu quero te pedir, para que vocês que estão ao vivo com a gente e os que vão assistir depois, tem muitas pessoas que estão assistindo às lives posteriormente, tem comentado no privado com a gente. Eu estou muito feliz por tudo isso. Eu quero que vocês curtam, se vocês estiverem gostando desse conteúdo, vai apertando o coraçãozinho aí, vai curtindo as lives e envie essa live para outras pessoas estarem assistindo, já manda aí o aviãozinho para todo mundo que você conhece. Depois que ficar salva, essas lives estão ficando salvas no IGTV do meu perfil profissional, é só ir lá procurar. Vocês podem estar compartilhando com outras pessoas, Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam saber daquilo que estamos conversando aqui, tá bom? Então, eu quero só lembrar vocês que tudo que estamos falando aqui, esse bate-papo que estamos tendo aqui, não é em vão. Estamos trazendo realmente conteúdo de verdade, informações importantes e relevantes para você. Para mim também, tenho aprendido muito nesses dias. Hoje até postei que eu fazendo atividade física, porque ontem eu fui renovada, com aquele conhecimento que nós tivemos ontem sobre atividade física. E eu tenho certeza que hoje muita coisa vai fazer sentido pra gente. Afinal, nós vamos estar falando sobre emoções, um assunto tão presente na nossa vida todos os dias, durante toda a nossa vida. E nós vemos que, à medida que nós vamos envelhecendo, essa preocupação com as nossas emoções e fortalecer as nossas emoções, ela é muito maior. Então, com certeza, não só eu como vocês, precisamos de nos fortalecer, de estarmos bem e podermos ajudar outras pessoas. Quantos da nossa família, quantos nossos amigos, nossos conhecidos que estão passando por problemas emocionais, É um mal do século. E nós, com as informações que nós vamos ter aqui, com certeza nós vamos poder ajudar muitas pessoas. Tudo bem com vocês? Obrigada por todos vocês que estão entrando na live. Fique até o final, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vão ouvir aqui. E obrigada a todos vocês. Não se esqueçam de curtir a live e compartilhar para o máximo de pessoas possível, porque eu tenho certeza, é um assunto muito importante para todos nós. Tudo bem? Então, ter uma vida emocional e saudável é fundamental em todas as idades, em todo o tempo. Nós precisamos, desde crianças, nós temos visto o quanto é importante as nossas crianças também estarem fortalecidas, estarem com o emocional equilibrado.
E nem sempre é o que tem acontecido, ainda mais agora, nesse período de isolamento social, quanto nós temos tido dificuldade, né? E visto quantas crianças passam por isso, jovens, adultos, é muita mudança, é muito novo, né, que estamos vivenciando. Então, antes de começar, no nosso contexto, né, que estamos aqui falando sobre planejar a aposentadoria, eu quero falar para vocês que antes de começarmos a planejar a nossa aposentadoria, antes de começar a pensar no nosso benefício, nós precisamos entender que as coisas mudam, né? Ainda bem que as coisas mudam, mas nós temos que saber, ter a consciência de que as leis, elas são o tempo todo em alteração, em mudanças. Podemos ter hoje uma situação em que daqui a algum tempo tudo pode mudar. Por exemplo, pode haver uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, uma reforma previdenciária. E isso é tão verdade que nós estamos vivenciando, já vamos, mês que vem, completar um ano de reforma da Previdência. E eu tenho conversado com alguns conhecidos meus, que não são da área, né, previdenciária, nem da área jurídica, que me pasmem, que muitas pessoas falam assim: Adriana, eu ouvi falar que ia mudar a Previdência, ia mudar as aposentadorias, é verdade? Eu falei: não, já mudou, já vai fazer um ano. Então, assim, vejam o quanto realmente é importante as pessoas terem essa informação. Então, quando nós temos a consciência de que as leis podem mudar, que às vezes as regras que nós estamos sujeitas hoje, quando nós formos, né, buscar o nosso benefício, podem ser outras completamente diferentes, nós temos que entender que temos que estar preparados para isso. Preparados em todos os sentidos. Não só com a nossa saúde, né, como nós temos aprendido, com a nossa esperança. Nós temos que estar fortalecidos com nossa esperança, nossa fé. Nós temos que estar segurados pela Previdência. Nós temos que estar com as nossas contribuições, né, na Previdência em dia, né, garantindo que nós vamos estar ali preenchendo os requisitos necessários. Nós temos que estar com a nossa saúde em dia, fazendo atividade física, longe da ociosidade. Nós temos que estar com preparo físico para buscar e receber todo tipo de mudança. E hoje nós vamos aprender sobre estar preparado emocionalmente. E isso é tão importante porque nós temos que pensar não só a longo prazo, mas a curto também, porque todos os dias a nossa vida está cheia de mudanças. E nós precisamos estar nos preparando e nos fortalecendo para receber esse novo, para enfrentar as diversidades, enfrentar todos os obstáculos, né, com plenitude, com sabedoria, né, com as nossas emoções equilibradas. E eu não quero falar muito mais, porque eu tenho certeza que vocês vão ouvir de uma pessoa incrível, que é a nossa convidada de hoje. Deixa eu já convidar ela aqui. Nossa convidada vocês vão amar, porque ela mora no meu cima, né? E eu tenho certeza que vocês vão se encantar com ela também, não só pelo conhecimento, pela preguiça, por tudo que ela representa, né, Natália? Sim, Você boa noite. Você é uma princesinha, uma bonequinha linda e muito competente. Eu tenho certeza que você vai passar muito conhecimento para todos nós, né? Eu quero apresentar para todos vocês a minha querida Natália Bernardes, né, que ela é uma psicóloga, psicoterapeuta, né, com enfoque em autoconhecimento. Gente, precisamos começar do começo, né, buscar um autoconhecimento, a saúde mental. Ela trabalha no infanto, juvenil e adulto, ou seja, ela está apta, né, para entender, né, e ajudar, e colaborar com todos nós em todas as idades. E eu posso falar e afirmar, e assina embaixo, que a Natália é extremamente dedicada, né, aos estudos e às circunstâncias emocionais que todos nós, em todas as idades, vivenciamos. E eu achei muito interessante, Natália, acompanhei uma postagem que você fez essa semana sobre o quanto as pessoas te procuram, né, sobre a sua abordagem, qual abordagem, método de trabalho que você tem usado. E a Natália respondeu com muita sabedoria. Ela falou assim: olha, eu vou falar até por ela. Assim, eu trabalho com métodos, né, sempre porque eu tenho que adaptar a teoria ao meu cliente, porque cada um é individual. E eu busco métodos científicos com estudos robustos. Eu achei o máximo isso. Gente, essa menina estuda, se prepara, e eu tenho certeza que ela vai falar muito para nós hoje. Nós vamos aprender muito lições de vida. Então, toma nota,
sabe? Anotem o nome da Natália, siga ela depois, porque todos os dias ela posta conteúdo de qualidade, que tem nos edificado, nos ajudado muito a cada dia fortalecer as nossas emoções. Natália, fala com a gente. Boa noite, pessoal. Ela já fez uma breve apresentação. Eu me chamo Natália, sou formada pela UniRV. Atualmente eu trabalho com psicologia clínica e organizacional, e são duas áreas que eu gosto muito. Realmente, eu estudo muito. Eu entendo que os estudos não param depois que a gente termina a faculdade. É aquela educação, aquele estudo contínuo. E é assim, porque as coisas mudam, como você falou, das leis, da legislação, e mudam também no sentido de aprendizado. A gente sempre tem o que aprender. E eu penso muito nisso, e por isso que eu invisto meu tempo aprendendo. E é muito importante a gente aprender sobre as emoções, né? Que é o tema da nossa live, fortalecendo as emoções. Porque a gente cuida de tanta coisa física, das coisas da nossa casa, do nosso trabalho, e a gente não prioriza a nossa saúde mental. Principalmente nessa fase, né? Da vida. E às vezes a gente deixa de lado. E a gente não pensa que se a nossa saúde mental não tá legal, vai influenciar todas as outras coisas da nossa vida. Principalmente nessa fase, né, Adriana? Com certeza. E nós precisamos estar atentos, porque como você diz, a gente se preocupa com tanta coisa, a gente quer ajudar tantas pessoas, mas nós precisamos ajudar primeiro a gente, né? Esses dias eu estava ouvindo que é uma comparação até interessante. Quando a gente faz uma viagem de avião, por exemplo, quais são os primeiros avisos e orientações que dá? Se acontecer uma descompressurização lá e tiver algum problema, o que vai acontecer? Vai cair a máscara. Qual é a orientação? Primeiro coloque em você e depois coloque no outro. Ou seja, antes de ajudar o próximo, né? Assim, nós, como todo mundo convive tanto na sociedade, nós somos filhos, nós somos pais, nós somos amigos, e de psicólogo todo mundo tem um pouco, né? Então todo mundo está sempre ouvindo o próximo, está sempre aconselhando, está sempre expressando as suas opiniões e ajudando de alguma forma. Mas primeiro, né, busque o seu fortalecimento, a sua saúde emocional, para depois poder ajudar o próximo, porque você vai ajudar acertadamente, né? Com saúde, com muita sabedoria. Mas, Natália, então o que é a emoção? Vamos começar pelo conceito disso aí. Emoções. O que são emoções? Tá, vamos conversar um pouquinho. Eu, antes de começar, gostaria de agradecer o convite. Obrigada. Agradecer e parabenizar também, porque eu sei que esse projeto ele foi criado com muita dedicação, e com muito carinho. E eu vejo, assim, como são temas relevantes. Que às vezes as pessoas mais velhas, ainda mais na minha convivência, eu já passei por situações assim. A tendência da gente é se organizar nas outras áreas e acaba esquecendo da emocional, né? De se organizar ali também na questão das emoções. Bom, para a gente entender um pouquinho, como a gente vai fortalecer as nossas emoções? A gente precisa começar por algum ponto, por algum lugar. E o primeiro ponto é: o que são as emoções? A gente precisa entender o que é. Porque hoje a gente percebe muito na sociedade que as pessoas camuflam as emoções. Não é legal sentir tristeza, não é legal sentir raiva, se sentir para baixo, não é legal se sentir angustiado. E as pessoas veem as emoções com outros olhos, né? Colocam as lentes como se as emoções fossem, de fato, alguma coisa ruim. Mas a verdade é que elas não são. As emoções, quando a gente vê a origem dessa palavra, ela vem lá do latim, que significa mover para fora. O que são as emoções? As emoções é a maneira da gente mover para fora o que a gente sente. É como se o nosso cérebro quisesse se expressar como a gente sente nas situações. Sejam situações boas, sejam situações difíceis, a gente vai se expressar de alguma maneira. E é muito interessante como as emoções, elas influenciam no nosso bem-estar físico. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas que não expressaram as emoções, o estresse, por exemplo, e acordou no outro dia com torcicolo. O corpo responde, né? Sim, por conta da tensão.
né? Porque o nosso bem-estar físico e o nosso bem-estar emocional caminham de mãos dadas. Já vi casos de pessoas que acordaram com a coluna travada, né? Que é o linguajar comum. Já vi casos de pessoas que acordaram no outro dia porque não se expressaram e tiveram paralisia facial. E assim, é muito sério. Como a gente vê as emoções? Será que a gente releva tudo? Será que a gente passa por cima de todas as emoções? Ou será que a gente acolhe? Então, a gente precisa entender o que são as emoções e o que a gente precisa fazer com elas. A gente precisa expressar o que a gente sente e colocar para fora, acolher aquela emoção. Acolher não significa concordar. Em muitos momentos, a gente vai se sentir, por exemplo, triste, mas a gente não queria estar triste naquele momento. Só que a gente precisa entender o que a gente está vivendo e sentindo naquele momento. Porque quando a gente começa a conhecer as nossas emoções, dar nome, eu falo muito sobre isso. A gente precisa dar nome às nossas emoções. Porque às vezes a gente pensa, tô sentindo algo ruim aqui. E a gente não dá um nome para o que a gente sente. E para a gente fortalecer as emoções, a gente precisa entender o que são as emoções e a gente precisa dar nome às emoções. Porque é muito mais fácil quando a gente consegue saber o que a gente está sentindo. Eu estou me sentindo triste. É isso que eu estou sentindo agora no momento. Estou me sentindo feliz. Então, a gente facilita o processo de fortalecer as emoções nomeando elas. Então, é por isso que é muito importante. Porque quando a gente começa o processo, que você falou, eu trabalho muito autoconhecimento. E conhecer as emoções, dar nome às emoções, faz parte desse processo, né? A gente olha para dentro, coloca a máscara ali primeiro na gente, para depois ajudar o outro. A gente olha para dentro, vê como que a gente está, como a gente se sente, principalmente nessa fase de organização da aposentadoria, nessa fase que está prestes a se aposentar. Então, é muito importante a gente se atentar a isso. Porque, como eu falei, às vezes a gente se organiza financeiramente, se organiza com questão de moradia, com questão de viagem nessa fase, mas aí a gente deixa as emoções de lado. Tudo é prioridade, menos as nossas emoções, menos dar nome aos bois, né? Sim. Culturalmente falando. Então, assim, é muito interessante isso. Até é engraçado que esse planejamento, né, de vida até... para se planejar, pressupõe o quê? Que vou precisar de ter mudança de mente, mudança de atitude, né? E nós já aprendemos nas lives anteriores que as pessoas, elas têm uma tendência de procrastinar, né? Deixa para segunda fazer dieta. Não, deixa para mês que vem eu vou estar melhor, eu faço atividade, começo a fazer atividade física, eu vou me matricular na academia. Não, eu não estou bem financeiramente, o ano que vem eu vou começar a contribuir para a INSS. Então, essas pessoas procrastinam. Então, geralmente, elas colocam muita razão, né, nas suas decisões, porque elas ficam arrumando justificativas, arrumando desculpas, né? Como eu aprendemos com a Sinara, fica bom de desculpa, não é bom em nada, né? Fica dando ótimo dar desculpas e protelar aquilo que é importante. Então, por que as emoções elas estão tão presentes nas nossas decisões? Então, as emoções, elas fazem parte do que é natural no ser humano. Quando a criança nasce, o bebezinho nasce lá, qual que é a primeira emoção que ele demonstra? Choro. Choro. Então, assim, as emoções fazem parte de todas as nossas decisões. Tanto as mais difíceis, quanto as mais fáceis. E quantas vezes a gente já tomou uma decisão por impulso e depois ficou se culpando, que é uma emoção, por ter tomado aquela decisão na impulsividade. Então, se a gente observar na nossa trajetória de vida, as nossas emoções, elas estão muito presentes, desde o nascimento até o momento da aposentadoria. É muito natural do ser humano se expressar de alguma maneira. Algumas pessoas conseguem ser mais assertivas na maneira de se expressar, outras não. Mas elas fazem parte. E elas não são necessariamente algo ruim, se a gente consegue lidar de uma maneira saudável. Quando a gente vai estudar, a literatura mostra que as emoções e os sentimentos, eles vêm e vão.
ao longo do dia. Então, é natural que a gente sinta, em alguns momentos do dia, emoções mais intensas. Quando as coisas não saem como planejado, a tendência é depositar mais emoção naquilo. E é interessante observar como uma emoção desencadeia outras emoções. Se eu me sinto nervosa, eu começo a tremer as mãos, eu começo a sentir medo de dar errado. Então, uma emoção desencadeia a outra. E é por isso que elas fazem parte das nossas decisões, porque elas fazem parte do nosso, digamos que, ciclo natural da vida. Desde os primórdios, as pessoas já lidavam com esse tipo de emoção. Então, é muito importante entender que em todas as decisões que nós formos tomar, as emoções vão estar presentes. Mais intensas, menos intensas, de maneira controlada, de maneira descontrolada. Vai muito da individualidade, né, de cada um. Da forma como, às vezes, da forma como cada um está fortalecido em suas emoções. E é como ele vai lidar de forma diferente daquele novo, né? Mas o que eu acho tão interessante, porque todos os meus clientes e as pessoas que a gente conversa, de jovens a aqueles que estão próximos a se aposentar, todos têm uma expectativa muito grande do momento da aposentadoria. Eu até achei engraçado que o nosso primeiro convidado, né, o pastor Francisco, com a esposa, lá com 21 anos de idade, estava preocupado. Mas e meu INSS? Quem vai pagar meu INSS? Minha aposentadoria? Ou seja, é uma preocupação constante de todas as pessoas. Embora, assim, às vezes eles não tenham atitude maior, mas eles sabem que, em dado momento da sua vida, eles vão se aposentar, eles querem se aposentar. Mas por que a preparação, esse planejamento da sua própria aposentadoria parece que é sempre tão difícil para algumas pessoas, né? E eu vejo muito isso no meu dia a dia. As pessoas, elas maqueiam, acho que é isso que você estava falando, assim, acho que elas têm assim, uma visão equivocada, né, que se enganam a si próprios sobre os passos que eles têm que tomar para se planejar. Né? E por que é tão difícil as pessoas aceitarem isso? Esses passos que eles têm que tomar, essas atitudes, decisões que eles precisam. É que, assim, o ser humano, ele gosta de previsibilidade, né? A gente gosta de chegar em casa e saber o que tem na geladeira para fazer um jantar, por exemplo. Se a gente chega e não tem a carne que a gente pensou que tinha, a gente já fica, né? Sem chão. Sem chão. Sim, é muito isso. E viver algo novo, digamos que exige uma capacidade de adaptação maior. Ou seja, a gente tem dificuldade de se adaptar a algo novo. Se a gente muda de cidade, por exemplo, é difícil se adaptar a uma nova rotina, a um novo ambiente, a uma nova situação. E nessa fase da aposentadoria é algo completamente novo. Porque, assim, desde que a gente conhece o ser humano, ele trabalha. No período feudal, sempre trabalhava, né? Seja trabalho braçal, seja consertando as máquinas e até hoje. Então, assim, chegar num momento que é tão esperado, né? Aquele momento que a pessoa vai descansar no sentido de parar de trabalhar, né, intensamente. E chegar nesse momento, você dá de cara com uma nova realidade. E se adaptar a isso é um processo. Não é de um dia para o outro. Como a criança na escola. Nos primeiros anos das crianças, como que é levar elas para a escola, né? Na hora que deixa, fica chorando. É muito difícil. E assim, quando deixa a criança, fica chorando. Aí chega um período que elas se adaptam e aí já chora para não querer ir embora. Já quer ficar com a tia lá, porque a atividade era legal. Então, assim, em todas as fases das nossas vidas, a gente vai precisar se adaptar. Há um casamento recente, tem uma fase de adaptação. Há uma pessoa que está se tornando mãe, está na gestante, tem uma fase de adaptação. E nem sempre vai ser fácil, né? Mas o processo, ele às vezes vai ser, digamos que difícil, mas ele não vai ser impossível de lidar, de conseguir fortalecer as emoções, se conhecer emocionalmente, né? Quando a gente se conhece emocionalmente, dá nome às nossas emoções, isso pode facilitar todo o processo. Porque muitas vezes a gente dificulta mais ainda o processo, porque a gente se fecha, ignora o que a gente sente, e quando a gente vê, a gente já está adoecida, a
a gente já está adoecido e a gente vai buscar ajuda só aí, né? Por isso que é muito importante a gente entender os períodos de adaptação e respeitar, né? A gente precisa respeitar, a gente precisa se adaptar. Então a gente tem que pensar muito nessas questões. Por exemplo, quando alguém vai fazer cirurgia bariátrica, um dos procedimentos obrigatórios é que a pessoa passe por um psicólogo para ele aprovar, porque ela já digamos, emitir um relatório falando que a pessoa está apta para aquela cirurgia. Por quê? Pensa, uma pessoa, né, viveu a vida inteira acima do peso e de repente deita numa maca, no outro dia já sai com um organismo completamente diferente. Peraí, a adaptação, ela não é tão fácil assim. E na aposentadoria não é diferente. Mas essa adaptação difícil, ela não é uma regra. Algumas pessoas conseguem se adaptar com maior facilidade, outras pessoas têm dificuldade. E uma das coisas que eu acho muito interessante da gente conversar é que no meio desse processo de adaptação, nós vamos sentir muitas emoções. Mas não quer dizer que o processo não está dando certo, que a gente não está se adaptando. É que o processo, ele vem regado de emoções. Você está se adaptando a uma nova realidade. E isso faz parte, né, dessa nova fase, isso faz parte, digamos que, desse novo ciclo que vai iniciar. Por isso que é muito importante a gente se atentar. Como eu tenho me adaptado às situações? Será que eu tenho me preparado emocionalmente para me adaptar ao meu período aposentado, aposentada? A me adaptar ao processo de aposentadoria? Porque também é um processo que pode ser longo ou Com pode ser certeza. curto, não é? Eu lido isso, é muito comum isso, porque assim, há processos e processos, né? Então, algum processo que durou 6 meses, outros duram 5 anos. Eu vejo que o quanto as pessoas ficam fragilizadas, porque assim, mas o meu tá demorando muito, então é porque deu errado? Será que esse ano ainda vai sair? E eu vejo assim uma carga emocional, uma tensão extremamente assim, gritante. E eu vejo assim, que as pessoas se preparam a vida toda. Falam assim, eu quero muito me aposentar. Nossa, como eu desejo me aposentar. Mas eles não conseguem já visualizar eles, já aposentados. E aí, com isso, eles não se preparam emocionalmente para isso. E aí, quando vai chegando tão próximo, aí eles já começam a dar crise de ansiedade, já começam a dar morredeira. Por quê? Porque eles não se fortaleceram, eles não se viram, né, naquela situação e não se prepararam emocionalmente para isso. E aí, então, como que nós vamos poder fortalecer as nossas emoções no hoje, no período atual que nós estamos vivendo? Cada um, né, está numa fase da vida, mas como que nós podemos nos fortalecer? Um dos primeiros passos que a gente pode usar para nos ajudar, nos auxiliar nesse processo, é entender as emoções. Você sabe realmente o que você sente? Realmente você sabe? Porque às vezes a gente fala, não estou me sentindo triste, só que na verdade está se sentindo angustiado. Identificar essas emoções é muito importante, né? Por exemplo, se um parente, se os familiares visitam vocês e vão embora, você sente alegria e tristeza. Mas qual o motivo? É muito importante a gente entender, porque quando a gente fala de fortalecer as emoções, a gente fala de se regular emocionalmente. Sabe quando a gente liga o forno e tá bem quente, o bolo começa a queimar? A gente vai lá e diminui a temperatura. Quando a gente fala de se regular emocionalmente, a gente está falando justamente disso. Como que eu posso fortalecer minhas emoções e me regular emocionalmente? Será que eu preciso ajustar minha temperatura? Eu estou lidando com uma situação difícil, talvez de uma aposentadoria, né? Um processo de aposentadoria que está demorando muito tempo. Ou às vezes eu estou esperando uma resposta de algo muito importante que está demorando muito tempo. E aí eu me sinto ansiosa. Como que eu tenho regulado a minha ansiedade? Como que eu tenho regulado as minhas emoções? Quando a gente fala de fortalecer as emoções, a gente está falando justamente disso, de se regular emocionalmente. O quanto eu vou me permitir sofrer por aquilo? Até que ponto é saudável? Então a gente vai pensando nessas questões. Um dos primeiros passos é esse, entender as emoções, entender até que ponto é saudável para mim, pensar naquilo, sofrer, digamos, por aquilo, até que ponto, será que está saudável?
será que eu estou conseguindo lidar com essa emoção? Ou será que está mais difícil? Será que está complicado? Porque nesse processo, principalmente de aposentadoria, de espera por uma resposta, tem muitas variáveis. E tem algumas coisas que as pessoas elas não têm o controle, assim como em todas as outras coisas da vida. Então, por isso que é muito importante a gente começar entendendo as nossas emoções e começar a nos regular emocionalmente. Às vezes, em algum momento de ansiedade, a gente vai precisar parar, pensar: nossa, eu tô me sentindo muito ansiosa. Será que realmente eu quero me sentir mal assim? Ou será que realmente eu quero me sentir assim? Peraí, o que eu posso fazer? Será que eu posso dar uma caminhada? Será que eu posso rever um familiar? Será que eu posso fazer uma ligação para alguém, para essa pessoa me ajudar? Porque a gente precisa entender nesse processo, ainda mais por ser delicado, que as pessoas não precisam viver tudo sozinhas. A gente se relaciona muito. A gente precisa, nesse período, nessa fase, se relacionar com as pessoas significativas na nossa vida. Saber com quem a gente pode contar. E isso aí é algo que ajuda muito, porque tem pesquisas que mostram que quando a gente se relaciona com pessoas significativas, quando a gente se relaciona com pessoas que fazem parte do nosso convívio, o nosso bem-estar, ele melhora, nosso bem-estar aumenta. Então, isso é muito bom. Nessa fase é muito importante, então, entender as emoções, se apegar, se aproximar dos relacionamentos, digamos que de pessoas significativas, e também... Eles que fazem bem, né? Sim. Estar ao lado de pessoas que nos fazem bem. Eu sei que hoje muitas pessoas já sofreram com relacionamentos de amizade, mas nós somos pessoas sociais. E desistir de relacionamentos não é, digamos que, uma opção saudável. Nós precisamos do outro, mesmo que indiretamente. Se a gente vai no supermercado, a gente já se relaciona socialmente com a caixa. Ainda que seja algo pouco, né, simples, mas a gente se relaciona. Então, o tempo inteiro a gente está tendo essa troca. Quando seus pacientes te procuram, é um tipo de relação, né? O que muda é a intensidade. A gente tem que pensar nisso, fortalecer os nossos relacionamentos e também identificar o que nos afeta. Como as situações têm nos afetado. Identificar, será que isso me afeta? Como eu estou me sentindo em relação a isso? O que eu posso fazer? Né? Que atitude eu posso tomar? Porque a gente precisa pensar naquela questão que eu falei também, da previsibilidade, que o ser humano gosta muito de ter o controle de tudo. E, na verdade, é que a vida real não é assim. A gente tem controle do mínimo. Muitas coisas dependem do INSS, né? Dos processos, do andamento. Muitas coisas dependem do tempo. Então, tem das leis, de vários servidores, né? É uma sequência, toda uma equipe, né, que trabalha, são muitas pessoas, correio, né, malote, prazos processuais, então, assim, é muita coisa envolvida, né, e a pessoa vai gerando uma carga, uma expectativa muito grande, uma ansiedade, cria uma situação que, às vezes, ela não é real, e isso gera sofrimento desnecessário, né, porque se ela entendesse realmente o contexto que está passando, né, o seu requerimento, ou que seja a sua situação, ia ver com mais tranquilidade, né, ia ter mais paciência para estar aguardando com tranquilidade isso daí. Mas é tão interessante que a Isila está falando aqui com a gente, ó. Por exemplo, ver o lado bom da situação é uma boa opção, né? Porque ela está falando, às vezes eu sinto muito saudade das minhas filhas, mas aí eu penso, assim, mas elas estão bem, mas elas estão felizes. E aí ameniza a dor daquela saudade. Então, é isso que você falou, né? Conhecer, autoconhecimento e conhecer as emoções. Se eu tô triste, por que eu tô triste? Porque eu estou com saudade da minha filha. Mas a minha filha tá bem, né? Elas estão felizes, então eu fico feliz também. Né? E isso vai amenizando muito, né? É isso mesmo. Conhecer e dar nome às emoções, ver o lado bom da coisa. Sim, tem até fazer um adendo que eu me lembrei agora. Esses dias eu estava estudando sobre a atenção focada. Quando a gente foca em algo, por exemplo, o lado ruim de um processo de aposentadoria, a demora. Se a gente foca na demora, o nosso cérebro ele cria novas conexões neurais e ele faz a gente focar mais no que é, digamos, negativo.
E isso afeta a maneira que a gente se comporta. Aí isso traz ansiedade, isso traz medo de não dar certo. Então, no que Mau humor, a Mau pessoa humor. sai do centro, né? Porque às vezes fala coisas que não é, ela não gostaria de falar, né? Ela se relaciona com pessoas que não é o que ela gostaria. E isso é muito interessante. Eu tenho certeza que se todos tivessem essa consciência, ia passar por esses procedimentos com uma forma muito diferente. E quando a gente foca no que é bom, então o nosso cérebro vai fazer novas conexões e a gente vai se sentir bem. Por isso que a gente fala, pense no positivo, pense em algo bom. Mas é real, cientificamente comprovado, né? Então a gente precisa ajudar o cérebro a fazer conexões, digamos que de lembranças boas, dos pontos positivos, da parte boa, né? Para nos Estou ajudar. aprendendo muito. Olha que eu já vou começar a usar essa psicologia com meus clientes, que eu vou poder ajudar muita gente, porque às vezes eu fico tentando justificar e falar o que é a realidade, como está o andamento do seu processo, mas às vezes se eu conseguir levar essa psicologia para eles, essa realidade, com certeza vai ajudar muito emocionalmente. Ajuda muito, e às vezes a gente precisa anotar, escrever prós e contras, e a gente focar nos prós, né? Na parte boa. Porque se a gente for pensar, todas as situações da nossa vida sempre tem algo que está mais difícil, uma dificuldade, um atrito, uma situaçãozinha. E aí, se a gente foca no que é bom, a gente se sente bem. Se a gente foca no que é ruim, a gente se sente mal. E se fizer realmente essas duas coluninhas e ter a comparação, vai ver que as coisas não estão tão ruins assim. Né? A gente costuma ter uma visão muito catastrófica de coisas pequenas, né? E isso vai ajudar muito. Mas então, por que é tão importante fortalecer essas emoções? Quando a gente fala das emoções, desse fortalecimento, desse autoconhecimento, a gente precisa entender que as nossas emoções, elas influenciam a nossa qualidade de vida. Como eu disse, se eu me sinto mal, talvez eu vá mal no trabalho, eu vá mal nos relacionamentos, o meu rendimento cai, talvez naquela atividade que eu gostava de fazer. Então, por que é importante? Para a gente aumentar a nossa qualidade de vida, né? Para que fique positiva, para que a gente invista naquilo que nos faz bem. Porque o que acontece também? Na juventude, a gente investe muito mais na qualidade de vida do que às vezes nesse período de aposentadoria, nesse período de que a pessoa está prestes a se apresentar, né? Então, a gente precisa pensar disso emocionalmente falando. Porque a gente vê o quê? Quem faz exercício físico? A maior parte, os mais novos, né? Então, a gente vai pensando nessas questões. Aumenta o bem-estar. Então, quando a gente começa a lidar de uma forma, digamos que assertiva com as nossas emoções, o nosso bem-estar aumenta. E não tem como a gente falar de bem-estar, falar de qualidade de vida, se a gente não falar sobre saúde mental, né? É importante por quê? Porque isso influencia diretamente a nossa saúde mental. Quando a gente começa a fortalecer as nossas emoções, quando a gente começa a nos regular de uma maneira saudável, a gente aumenta, digamos que o nosso repertório de estratégias para lidar com as situações. Se eu me sinto ansiosa, eu inventei aqui uma estratégia para eu lidar com a ansiedade. Comprei aquelas bolinhas de borracha, né? Massinhas. Cada vez que eu me sinto ansiosa, eu manuseio a bolinha. Ou talvez, cada vez que eu me sinto ansiosa, eu saio um pouquinho, entro em contato com o ar puro, com a natureza. Então, quando a gente começa a ver, me sinto ansiosa, eu começo a criar novas estratégias. Então, eu tenho um ganho no repertório de como lidar com as situações. Então, para lidar com a ansiedade, eu crio 5 estratégias, por exemplo. Então, para lidar com a tristeza, eu crio algumas estratégias. E isso não é negligenciar as emoções, é focar no que você pode fazer para se ajudar. Porque às vezes a gente pensa, nossa, se eu fazer outra coisa, eu vou estar negligenciando aquilo que eu sinto, mas não necessariamente. Às vezes, se a gente fizer outra coisa, a gente vai tirar o nosso foco do que é ruim e colocar o nosso foco no que é positivo, no que vai trazer bem-estar, qualidade de vida. E adquirir novos hábitos fazem parte desse processo, né? E isso tem muito a ver, porque é um novo hábito. Quando que a gente já prestou atenção no que a gente sente?
né? Quando que a gente já... Algumas pessoas, claro. Quando que algumas pessoas já nomearam os sentimentos? Criaram estratégias para lidar com aquilo? Então, esse é o novo hábito. Eu sei que teve a live, né, com a fisioterapeuta. Sinara, com a fisioterapeuta. E ela falou, né, dos exercícios. Mas na psicologia a gente também estuda, porque quando a gente cuida da saúde mental e pratica exercícios, a gente promove o nosso bem-estar. Quando a gente se movimenta, quando a gente se movimenta, o nosso cérebro, olha, neurociência, o nosso cérebro organiza as ideias. Por isso que a gente às vezes sai para tomar um ar puro e volta melhor. Por isso que às vezes a gente vai até o mercado para comprar o que precisa, para tentar entender, assim, dar uma aliviada no que a gente está sentindo e a gente volta melhor. Então, quando a gente se movimenta de alguma maneira, o nosso, digamos que o hipotálamo, ele é ativado e o nosso cérebro, ele organiza as ideias e alivia aquele sofrimento. Por isso que é importante a gente se movimentar, visitar quem a gente gosta, né? Se relacionar de maneira significativa, talvez fazer uma caminhada. E nisso, a gente vai entendendo o que a gente sente, criando estratégias e nos cuidando. Uma vez eu ouvi em uma outra situação, mas eu acredito que cai bem aqui. Você fortalece aquilo que você alimenta. Né? Se você, então, tem ali a sua listinha de prós e contras diante de uma situação. Se você fortalece a parte boa, se você alimentar a parte boa, você vai fortalecer o que é bom. Mas, então, focar no que faz bem, no que é bom, e usar essas estratégias para tirar o foco do ruim, porque senão vai ver só o lado trágico da situação. E aí vai ligando fazendo essas ligações neurais, onde vai nos levar sempre para baixo e vai gerando uma série de outras circunstâncias emocionais que leva a coisas muito piores, né? Algumas doenças psicossomáticas e tudo mais que a gente vê muito, né? Por aí. Porque, assim, também, o ser humano, a gente tende a observar situações bem piores do que elas são. Tem um exercício muito interessante que, por exemplo, se eu me sinto ansiosa e tenho pensamentos de, nossa, eu vou morrer, eu vou ter um ataque ataque no coração, eu vou me sentir mal, e eu penso, tem 100% de chance disso acontecer. E depois, quando a ansiedade passa, a gente pensa, nossa, mas não era aquilo tudo, né? Não aconteceu, não eram 100% de chance das possibilidades. Não tinha isso. Então, às vezes, a gente, no ápice das emoções, digamos que desreguladas, a gente tende sempre a olhar, digamos que o lado ruim, a gente tende sempre a ver as emoções com muito mais intensidade do que elas são. A gente fala de ansiedade porque é algo muito recorrente hoje, né? Sim. Mas, assim, ansiedade não é um bicho de 7 cabeças. Então, a gente pode lidar com ela de uma maneira saudável. A gente pode ter uma qualidade de vida, ainda que ansiosos. Então, a gente tem equilíbrio, né? Isso, se regular, se fortalecer emocionalmente. Sim. Muito interessante. Gente, eu amei essas dicas de anotar, né? Fazer os prós e contras e criar essas estratégias para cada situação, né? Para cada sentimento que a gente tem. Né, faz as estratégias, porque são coisas simples, né? Olha o que a Natália falou, que seja apertar uma bolinha, ou levantar da cadeira e dar uma voltinha, beber uma água e voltar, já muda totalmente, né, aquela pressão, aquela intensidade da emoção que a gente estava vivenciando no momento. É muito interessante essa dica. Já vou começar a usar. Porque advogado, gente, é sempre na tensão, é sempre intenso, né? Mas a gente vai sobressaindo e, graças a Deus, nós temos profissionais, assim como a Natália, que tem nos ajudado tanto. Bom, Natália, já estamos indo para 45 minutos, já estamos quase finalizando. Passa muito rápido, falar de assunto bom é maravilhoso, né? É uma delícia. Mas eu quero falar sobre uma coisa, você fala sobre uma coisa muito interessante que acontece muito, né? Vamos imaginar a situação. A pessoa sonhou a vida inteira no momento da aposentadoria. Aí, de repente, aposenta. Aí ele fala, ai, que saudade do meu antigo trabalho.
Ai, que saudade. Ai, eu era feliz quando eu trabalhava. Eu era feliz e não sabia. Quando eu queria trabalhar e agora eu não consigo mais retomar. Por que isso acontece? Então, isso faz parte do processo, é algo natural, né? Por exemplo, se a gente lembra da nossa infância hoje, que delícia que era brincar na rua, não ter nenhuma responsabilidade, era diferente, mas não quer dizer que hoje seja ruim. É que a gente precisa pensar nas fases que a gente vive. A gente não fica em uma fase por toda a vida. E talvez essa seja a beleza da vida, viver cada fase de uma maneira, digamos que com bem-estar, com qualidade de vida. Então, isso é algo natural do processo. E eu vejo que algumas pessoas, às vezes, se culpam por isso, né? Por esperar tanto, depois ficar com saudade do serviço. Mas é algo natural. E a gente precisa entender essa fase. A gente precisa entender esse período de adaptação. Porque, como eu disse, aquele exemplo da criança e da escola. Vai chegar um momento em que você já vai estar mais adaptado. Porque algumas pessoas têm muita dificuldade de se adaptar às circunstâncias, às fases. E tudo bem, né? Às vezes a gente lida com algumas situações mais intensamente. Só que a gente precisa entender que isso é algo natural. Tudo bem sentir saudade. Sentir saudade não necessariamente é uma emoção ruim, como eu falei no início. Que às vezes a gente acha ruim, né? Sentir saudade e às vezes se culpa por isso. Então a gente precisa pensar que é algo natural e vivenciar esse período de adaptação. Eu acredito que é porque geralmente a gente é criado com aquela coisa, né? Menino, não pode chorar, engole o choro, não pode ficar triste, você não pode sentir dor. Nós somos assim, ensinados a não ter esses sentimentos ruins e quando a gente tem, a gente acha que a gente tá errado, né? Que é ruim, que é negativo sentir aquilo que está sentindo, omite, né? Fica para si aquele sentimento ruim e aí você diz no início da live, né? Aí o corpo vai sentindo isso, né? Que seja num torcicolo, que seja numa dor na coluna, que seja travar alguma coisa e que pode chegar, inclusive, a uma coisa muito mais séria, como até um infarto, e as doenças psicossomáticas que a gente vê muito falar isso, que vai olhar a raiz daquilo que estava ali, né? Segurando aquelas emoções que não jogou para fora, né? Mas então, como que é que a psicologia então vai ajudar a gente? Porque tem que ter uma solução, né? Com essas dicas preciosas que você já está dando pra gente, a gente vê que tem jeito, gente. Não vamos ficar sofrendo sozinho, não. Então, como que é que a psicologia vai nos ajudar a fortalecer as nossas emoções e lidar com cada fase da nossa vida? Porque é um turbilhão, né? Cada fase é um movimento novo e uma emoção nova para nossa vida. Do início ao fim, né? Desde o bebezinho. É fase em cima de fase, sempre superação. Como que a psicologia vai nos ajudar a isso? Bom, quando a gente não consegue lidar com as nossas emoções de uma maneira saudável e a gente vê que aquilo é muito prejudicial e que a gente já tentou de qualquer maneira, porque a gente consegue lidar até certo ponto. Passando desse ponto é com a ajuda profissional, né? A gente não hesita em comprar um remédio quando a gente está com dor de cabeça, mas a gente hesita em procurar um profissional. E a psicologia ajuda com esse fator, o autoconhecimento, a regulação das emoções, né? A gente entender como as emoções funcionam, como elas nos afetam e ir trabalhando aquilo no processo de terapia. Por isso que é muito importante. Quando a gente pensa na psicologia e como ela pode ajudar nesse processo de fortalecer as emoções, se regular emocionalmente, porque tem pessoas que são muito intensas no que sente e às vezes sofrem muito. A gente pensa no manejo de estratégias, digamos que de modos para a gente enfrentar aquilo. A gente pensa nessa cooperação entre psicóloga e paciente para a gente pensar em algo que beneficie literalmente o paciente nesse processo, né? Eu sempre falo que terapia é um processo de cooperação. Eu sempre falo, eu não sou uma fada madrinha. Então, é uma cooperação. E quando a pessoa busca essa ajuda, ela pode receber muitos benefícios. Se conhecer, qualidade de vida, capacidade para lidar com as situações, manejo de novas estratégias. Então, a psicologia entra muito nessa questão.
Eu vejo assim que até pouquíssimo tempo atrás, a psicologia, a psiquiatria, os profissionais, né, os coaches da vida, havia muito preconceito, né, Natália? E as pessoas falam assim, não, eu sou forte, eu não preciso disso, não é de Deus, isso, se eu for lá, eles são pra doido, eu não sou doido. Então, assim, as pessoas relutavam muito, né, de procurar ajuda e ficava padecendo sem necessidade. Né? Mas graças a Deus a gente vê que está tendo uma mudança, né, de cultura, de concepção muito interessante. A gente vê que em todas as idades, né, é muito bem-vinda a terapia, né? E eu vejo que vai muito mais na prevenção, até, né, desse autoconhecimento. Mesmo você não precisa de estar com as suas emoções afloradas e já no estupim para você procurar um profissional para ter um autoconhecimento. Né? À medida que você busca esse profissional e se conhece, você vai lidar preventivamente, se fortalecer para passar por todas as fases da nossa vida com muita sabedoria, muita plenitude, né? E vivendo o normal de cada fase que nós vamos estar enfrentando, né, Natália? E assim, só para fechar aqui, né, que a gente já está quase encerrando, às vezes a gente tem muito preconceito. O que as pessoas vão pensar se eu procurar um profissional? Como que vai ser? Só que hoje a gente vive uma sociedade com os valores tão distorcidos, até que ponto a opinião do outro vai falar mais alto que a minha saúde mental? Será que a opinião do outro vale mais que a minha saúde mental? Por isso que a gente tem que priorizar o autocuidado, né? Procurar terapia se for necessário, procurar psiquiatra se for necessário, porque a nossa saúde mental, ela influencia em tudo. Então a gente tem que pensar nessas questões, e isso é muito importante, né? Extremamente. Eu vejo quanto... eu já atendi clientes aqui no escritório que estavam extremamente fragilizados, que começavam a contar, eu preciso aposentar porque eu adoeci no trabalho e de repente, na hora que eu vi, a pessoa estava mergulhando em lágrimas. Né? E eu fiquei assim, sem reação, eu não sabia como lidar, porque ele estava falando de quê? De uma situação de trabalho, né? Eu analisando uma questão previdenciária, e de repente eu estava ali, né, diante de uma situação de uma pessoa que estava com sensibilidade, com uma emoção acabada. Então, a gente vê que essa necessidade de buscar esse equilíbrio, buscar se conhecer, é fundamental. E por isso que por ter essa vivência, né, de quantas pessoas que estão vivenciando isso já numa idade avançada, aí eu começo a me colocar no lugar da pessoa, pensar, o que será que está por trás, né, dentro daquele coração, o que se passa na cabeça daquela pessoa que vivenciou muita coisa, muitas dores a vida inteira. E às vezes por egoísmo, ou às vezes por distorcer, né, um pensamento distorcido de si próprio ou do que as outras pessoas iam pensar, ficava guardando aquilo para si e se intoxicando, né? Sem buscar uma ajuda para ele se livrar daquele sentimento que às vezes não tinha nada a ver. Então, preparar para a aposentadoria, se planejar para o benefício, né, que seja por idade, por tempo de contribuição, enfim, qualquer planejamento é um planejamento de vida. Nós precisamos tomar atitudes em vários aspectos da nossa vida. E eu não canso de falar, quando fui preparar essa maratona de lives, eu falei, gente, eu vejo que não basta vir aqui e falar assim, olha, eu tenho aqui minha carteira de trabalho, eu quero me aposentar porque eu cheguei na idade. Não, a pessoa tem que se preparar durante a vida para isso, as emoções, né? Porque quando vai aposentar, tá bom, eu vou entregar aqui a aposentadoria dele, né? Vai ser concedido, que lindo, né? Que bom, sonhei a vida inteira com isso. E eu tenho visto muitos clientes aposentados que estão depressivos, né? Porque eu não estava preparado para ociosidade. Por quê? Porque ele não pensou qual atividade que ele ia fazer depois. O que ele ia fazer? Porque o que adianta, né? Ter o benefício, ter aquela renda mensal, né? Ter aquele momento de descanso tão merecido, né? Porque trabalhou a vida toda, mas não sabe o que fazer com aquilo. Ele não sabe aproveitar e usufruir daquele período de qualidade com a família, de fazer um passeio, de fazer uma atividade física, de cuidar dos netos, né? De visitar os familiares, né? De aproveitar e fazer uma caminhada na praia de São Simão. Tem pessoas que não sabem o que fazer, simplesmente se vê em estado de choque. Fala, aposentei, e agora? E eles não sabem lidar com a emoção de estar aposentado. E aí ficam frustrados e decepcionados. Falam assim, olha, eu queria tanto
não era isso que eu queria, né? Não é isso que eu imaginava para mim. Então, fica a dica, sabe? Se planejem, planeje para sua vida, né? Procure fazer cada dia, né, o seu melhor e buscar estar em corpo, alma, mente, em todos os aspectos da sua vida, né? Que seja a sua espiritualidade, né? As suas contribuições, sua situação de INSS, fazer atividade física, não fique ocioso em nenhum momento da sua vida, né? Se movimente, renove a sua mente, busque o fortalecimento das suas emoções. Amanhã nós vamos falar sobre alimentação saudável, né, que é fundamental. Eu vejo assim que a atividade física, né, as emoções e a alimentação são assim totalmente interligados, porque, gente, é vida, é saúde, é qualidade de vida, é bem-estar, e todos merecemos isso, mas cabe a nós, né, a responsabilidade de cada um, né, Natália? Sim, com então, certeza. eu estou muito feliz com o nosso bate-papo. Nós vamos ter que encerrar, infelizmente. Eu tenho certeza que vamos ter outros encontros. Natália, obrigada por você ter aceitado esse convite, tá sempre apoiando nesse projeto. Desde quando eu falei com você, você ficou muito empolgada, né, com esse projeto e me apoiou muito. E eu tenho certeza que muitas pessoas foram muito edificadas, virou a chave e vão começar a pensar melhor, né, e buscar primeiro, né, fortalecer suas próprias emoções, reconhecer suas próprias emoções, e eu sei que vão passar bem, tirar de letra todas as situações da sua vida. Muito obrigada mesmo. Por nada, eu que agradeço. Beijo, fique com Deus. Beijo. Tchau, tchau.